Nós temos o intuito de estar compartilhando com os irmãos a respeito do livro de 1 Tessalonicenses. Na verdade, 1 e 2 Tessalonicenses, né? E nós temos visto nesses últimos... Obrigado, irmão. A gente sabe como que a volta do Senhor, ela está mais eminente do que em todas as épocas, né? A gente vê movimentos mundiais acontecendo, a gente vê circunstâncias, né, e às vezes sinais nos céus que a gente realmente não... são coisas que era fora do padrão, né? Então a gente vê essa proximidade. E daí um dos pontos que a gente entendeu que nós deveríamos estar compartilhando sobre o livro de 1 e 2 Tessalonicenses, é porque nestes livros fala a respeito da volta do Senhor, né? Mas mais do que nós falarmos sobre os eventos, né? Talvez a gente vai citar algumas coisas dos eventos, né? O nosso objetivo é muito mais nós compreendermos como nós devemos estar preparados para essa volta do Senhor, né? Então, como é que significa essa preparação para a volta do Senhor? Bom, eu gostaria de... eu estou vendo aqui porque já deixa a transparência. A transparência não, os slides, né? Vamos agradecer ao Senhor em primeiro lugar. Senhor, nós damos graças, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, porque também à mesa do Senhor, nós partimos o pão e tomamos do cálice até a volta do Senhor. Nós estamos lembrando, Senhor, que ainda aguardamos a bendita volta do Senhor. E nós lembramos que nós aguardamos pela grande misericórdia que o Senhor demonstrou para com cada um de nós ali naquela cruz. Senhor, agora rogamos a Ti que o Teu Espírito nos conduza nesse tempo, Senhor, utilizando a palavra do Senhor para poder cortar, Senhor, e trazer essa divisão de alma e espírito, Senhor, juntas e medulas, pensamentos e intenções dos corações. Senhor, mas essa espada, ela precisa ser usada por Ti, Senhor. Então, por isso que nós rogamos que o Senhor possa usar essa palavra, Senhor, para tocar nos nossos corações. Te pedimos isso nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vou compartilhar com os irmãos o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Mas antes, eu vou precisar fazer uma breve introdução a respeito disso. Eu estive verificando algo muito interessante no livro de 1 Tessalonicenses. 8 vezes aparece a palavra parakaleo, né, que ele tem o sentido de encorajamento, consolo, ele tem esse foco, né? Então me chamou muita atenção. Então, o Paulo ele fala muitas vezes a respeito desse encorajamento. Nós precisamos ser encorajados pelo Senhor para o tempo que nós estamos vivendo, né? Eu não sei se vai funcionar, deixa eu ver se... Não sei se a distância está muito... Eu vou pedir para vocês mudarem para mim, que não... Então, aqui uma breve divisão do livro, né?
onde que nós temos aqui algumas informações a respeito do livro, então, de 1 Tessalonicenses, né? Ela foi uma das primeiras cartas a serem escritas, né? E possivelmente o Paulo ele estava na cidade de Corinto, né? E esses irmãos, eles eram, inclusive, ainda novos na caminhada com o Senhor, né? São diversos assuntos que são tratados, né? E todos eles estão associados à volta do Senhor, né? E é um encorajamento para nós prosseguirmos na nossa caminhada cristã, né? Que traz, então, essa palavra. E ela foi escrita por Paulo, em conjunto com Silvano e Timóteo. Então, você tinha esses três irmãos, não foi apenas por Paulo, não. Bom, o próximo slide... Não, volta 2, eu acho que você pulou 1. Ah, não, então eu esqueci a ordem, né? Então pode ir para o próximo. O que eu gostaria que os irmãos vissem aqui, em que momento que foi escrito essa carta, tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho, desculpa aí quem está vendo pela TV, né? Eu preciso aqui mostrar. Se vocês verem aqui embaixo, vocês estão vendo Jerusalém, né? Basicamente, você teve 3 viagens missionárias. Essa daqui foi a segunda viagem missionária de Paulo. Ele foi acompanhado por Silas, e em um momento, então, Timóteo entra também na história. Então, ele vem de Jerusalém, vem para Antioquia, Tarso, você vai ver, vai subindo. Quando chega lá em cima, você tem a cidade de Tessalônica, que é uma cidade que fica, hoje, dentro da Grécia. Tá? Quando você lê na Bíblia, ele vai falar que é a região da Macedônia. Hoje existe a Macedônia, mas a Macedônia tá. Eu não sabia que tinha esse recurso aqui, não. Bom, eu não consigo mostrar nas duas TVs ao mesmo tempo. Eu vou mostrar nessa daqui. Eu não sei se é a melhor. Não aparece aqui, mas tudo bem. Então, que não, o laser não mostra aqui na TV. Então, aqui o que eu queria mostrar para vocês, que ele foi subindo, né, até ali a região Tessalônica, que é uma cidade portuária, que hoje está dentro da Grécia, né? Naquela época era considerada a Macedônia, né? Hoje tem a Macedônia, mas ele está bem próximo lá. Se você procurar no mapa, ele vai estar dentro da Grécia, né? E lá teve perseguição, né? Na verdade, começou lá em Filipos, já a perseguição. Ele teve lá em Tessalônica, né? Teve mais perseguição. Os judeus, com inveja, eles sempre estavam perseguindo a Paulo, o Silas, o Timóteo, né? E eles tiveram que ir para Bereia, né? Inclusive, Bereia é justamente aquela cidade que diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles iam ver se de fato era assim que falava na palavra de Deus. E daí, depois, teve outra perseguição em Bereia. Os irmãos tiveram que pegar o Paulo correndo, levaram ele para Atenas, né? E quando ele chegou em Atenas, ele fala o seguinte, fala assim, olha, manda o Silas e o Timóteo descerem o mais rápido possível, porque ele sabia que o ministério não poderia ser desempenhado de uma forma individual. Ele tinha esse entendimento de andar em conjunto com outros irmãos. Então, ele desceu para Atenas. Depois de Atenas, ele foi para Corinto. Uma coisa só que eu não cheguei a pesquisar, mas esse tempo, quanto que decorreu de Tessalônica até Corinto? Por que eu estou falando Corinto? Porque ele escreveu essa carta quando ele estava na cidade de Corinto, né? Então, aí você tem... Ele viveu um tempo lá em Corinto, né? Bom, depois, então, que ele
foi em Corinto, daí vocês já conseguem ter uma ideia no seguinte sentido. Esses irmãos, eles eram novos na fé, porque eles tinham acabado de ser evangelizados pelo Paulo, né? E daí ele já tinha ido para algumas outras cidades, mas isso não quer dizer que era questão de alguns dias. Isso podem ser meses ou até alguns poucos anos, mas digamos que sejam uns 2 anos que tenha decorrido até ele ficar em Corinto, né? Eles ainda eram irmãos novos na fé, né? É interessante a gente ter esse contexto quando a gente for ler a carta, então, de 1 Tessalonicenses. Bom, o que então eu gostaria de fazer aqui uma divisão do livro, né, que nós pretendemos estudar. Então, a gente tem o capítulo 1, que nós vamos ver hoje, fala a respeito dos novos convertidos e a segunda vinda. É muito interessante, irmãos. A primeira coisa e mais básica que existe, e hoje eu gostaria de citar para os irmãos, eu preciso ter um novo nascimento para poder participar e ter esperança desta vida em Cristo Jesus. E é interessante que muitas vezes, às vezes a gente nasceu nesse meio, a gente já está muito tempo nesse meio, mas a gente não teve uma experiência real com o Senhor. Então, quero mostrar as evidências do novo nascimento através, então, desse capítulo. Depois, nós vamos falar a respeito do serviço cristão e a segunda vinda, né? A gente não sabe ainda quem vai compartilhar, né? E aí a gente vê os exemplos dos apóstolos em como se deve servir a Deus com abnegação, né? Como que é o serviço de Deus através do segundo capítulo. Que isso tem a ver que nós estamos nessa esperança da segunda vinda, mas nós precisamos entender a respeito do serviço da casa de Deus. Então, nós precisamos ser estes que nos dispomos ao serviço da casa de Deus. Daí, a terceira parte vai ser do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 12, que é a parte maior, que nós vamos falar a respeito da santificação cristã e a segunda vinda, né? E nesse ponto, então, a gente vai falar sobre a confirmação da fé dos tessalonicenses e a progressão pela santificação. A nossa progressão cristã, ele tem a ver com a nossa santificação nele, esse trabalho que o Senhor faz dia a dia a cada um de nós. Isso também, ele tem a ver com a nossa preparação para a volta do Senhor. Daí nós temos o capítulo 4, de 13 a 18, que é o menor trecho, o Paulo então explica a respeito dos mortos em Cristo e a segunda vinda, né? O que acontece nesse período o que acontece com aqueles que já morreram em Cristo? Então ele vem trazer informações, ele vem trazer consolo e encorajamento para os irmãos também. Nós precisamos ter isso, né? Às vezes a gente, inclusive, perde irmãos em Cristo, a gente sente a falta deles, mas a gente tem essa confiança que os mortos em Cristo, eles voltarão, Cristo vai trazer eles de volta e de forma nenhuma o precederemos, né? Os mortos em Cristo. E por último, no capítulo 5, a gente vai ter a vigilância e a segunda vinda, né? Nesse capítulo, então, inclusive, quando a gente lê aquelas parábolas de Jesus, a ênfase que o Senhor Jesus dá é a respeito da vigilância, que nós precisamos vigiar para o tempo que nós estamos vivendo, né? E também ele dá diversas recomendações naquele capítulo 5, né? De coisas bem práticas, né?
em tudo dai graças, né? Não desprezeis as profecias. Ele fala diversos itens lá no capítulo 5, né? São, inclusive, eu queria encorajar a vocês, são versículos que eu creio que nós deveríamos saber eles de cor, tá certo? Bom, eu não vou falar sobre a divisão de 2 Tessalonicenses, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, agora a partir do capítulo 1. A gente, quando faz em casa, não sabe o tamanho da letra que vai ficar, né? E talvez tenha ficado pequeno para muitos, né? Mas o importante, ali é só para dar uma referência para vocês. O importante é que a gente possa realmente meditar na palavra de Deus sobre essas coisas. Capítulo 1, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, eu acho muito interessante porque o Paulo, ele tinha um coração realmente de interesse pela vontade de Deus e pelo propósito de Deus, que é o fortalecimento, então, daquelas igrejas, da conversão pelas pessoas. E ele orava, então, por aqueles irmãos, né, incessantemente. Você sempre vai ver o Paulo falando da oração pela igreja. Ele também, ele recorda, né, ele menciona os irmãos nas orações, ele recorda e não se esquece do fruto na vida daqueles irmãos, e também ele reconhece, através destes frutos, a eleição de Deus na vida deles. É o que está escrito aqui, né? Ele menciona nas orações, no versículo 3, ele recorda, então, esse trabalho de Deus na vida deles, e através deste trabalho, ele mostra que, através desses frutos, mostra como que eles foram eleitos em Deus, né? Então, ele vai, a gente vê que, a partir daqui, são as primeiras evidências a respeito de você ter um novo nascimento. E até, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é o seguinte, eu já até compartilhei no início, nós precisamos compreender o que significa nós sermos nascidos de novo, né? Ou você que está em casa, você que está aqui, né? Que você nasceu num lar, você vem aqui para esse local muitas vezes, esse é um ponto primordial na nossa vida, que nós precisamos conhecer Jesus como Senhor. Isso é mostrado através de evidências. Então, a primeira coisa que o Paulo, inclusive, ele menciona aqui, né? Ele fala sobre fé, esperança e amor, né? Inclusive, a gente vê lá em 1 Coríntios 13, né? Que as últimas coisas que a gente tem é fé, esperança e amor, né? Aqui, no caso, ele faz na ordem de fé, amor e esperança, né? E a primeira coisa, quando ele fala a respeito de recordando-nos diante do nosso Deus, a operosidade da vossa fé. Então, ele vai falar que não simplesmente a fé, como que a fé, ela é manifesta, né? A fé, ela é manifesta através de obras, né? E aqui a gente precisa ir lá na questão mais básica a respeito do que é obras, porque, por outro lado, a gente vê que em Efésios capítulo 2, né,
que nós não somos salvos através das obras, né? Apenas através da fé em Jesus Cristo, né? Mas lá em Tiago já fala que a fé sem obras, ela é morta, né? Então aqui falou uma característica dessa fé, a fé que gera obras. Então o que está falando em Efésios é que você não precisa primeiro ter obras para poder ter a fé, para ter a salvação, né? E o que o Tiago fala é o seguinte, de fato, primeiro vem a fé, e como consequência você vai ter as obras. Mas se você ler bem, com detalhe, a carta de Efésios, você vai ver lá em Efésios 2, verso 10, que diz o seguinte, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a gente vê o seguinte, que existe uma ordem, em primeiro lugar, a fé. Em segundo lugar, então, como consequência da sua fé, ela vai ser manifesta em obras. Por isso que é dito aqui, a operosidade da vossa fé, ela precisa gerar obras, senão você realmente não demonstra que a sua fé é algo verdadeiro, né? A fé vai ser confirmada pelas obras, uma fé ativa, uma fé que vem do coração e não da mente. E entra um detalhe que às vezes nós somos convencidos na nossa mente, mas não com inteireza do coração. Não alguma coisa que vem realmente, que você se entrega completamente ao Senhor. O que isso ele quer dizer? Às vezes você aceita as doutrinas, às vezes você aceita que Jesus veio para morrer pelos seus pecados, mas você não se entrega de inteireza do coração. Romanos capítulo 9, 10, verso 9, ao contrário, né? Ele diz, se confessardes a Jesus como Senhor, e creres em teu coração, serás salvos. Então, a fé, ela precisa ser algo que vem realmente de toda a sua vida. A sua entrega precisa ser completamente pelo Senhor. Isso vai ser manifesto em obras. E obras, ele significa obediência àquilo que o Senhor nos disser. O que vem a ser? Se nós pudéssemos estudar, eu creio que eu pretendo um dia compartilhar com os irmãos, Hebreus capítulo 11, ele vai falar a respeito da fé, né? A gente sabe que lá, Hebreus 11:1, tem exatamente a definição do que é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Eu posso dar alguns exemplos, como eu poderia dizer o seguinte, a fé é certeza de coisas que se esperam. Eu sei que o Senhor, ele vai voltar. Eu tenho essa certeza. Eu não tenho dúvida, porque ele diz que vai voltar, e é algo que eu posso até não saber, talvez, explicar tecnicamente como é que isso vai acontecer, eu não sei, mas eu tenho certeza de que isso vai acontecer. E também a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, eu tenho uma certeza de que eu conheço o Senhor, porque o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou um filho de Deus. Isso eu nunca mereci nada, foi somente misericórdia, mas Ele me dá essa certeza. Então eu tenho essa convicção de um fato que eu não vejo com os meus olhos, mas eu tenho essa certeza, algo que é confirmado no meu coração. E o que acontece quando eu falei essa diferença que é na mente, porque às vezes nós aceitamos com a mente, mas não nos entregamos completamente ao Senhor. Tá certo? Bom, esse é o primeiro ponto, eu quero depois até falar um pouquinho mais sobre essa questão da fé. E o segundo ponto, ele fala a abnegação do vosso amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que o amor não busca o próprio interesse.
O amor não é algo que fazemos para ganhar alguma coisa, né? O amor é simplesmente você dar sem esperar algo de volta, né? Um exemplo mais próximo da gente, a gente vê, por exemplo, as mães, né? Um filho, quando ele tem febre, né? Quando ele tem qualquer doença, né? A mãe, ela não dorme, ela fica o tempo todo do lado. Eu digo mais a mãe, né? Não que o pai não fique, mas a gente vê como que a mãe, ela tem uma abnegação, ela nega, às vezes, as suas próprias vontades, até as suas próprias necessidades, para que ela possa, então, dar todo o tempo e tudo aquilo para que seu filho, então, ele possa ter uma saúde e possa estar bem, né? Isso é muito claro quando a gente vê. Só que ele está falando dessa abnegação do vosso amor. Outras traduções vocês vão ver que é o trabalho do vosso amor. Só que essa expressão, o trabalho, essa abnegação, ele fala de um trabalho árduo, de um trabalho assim que você envolve todas as suas forças para poder estar ali envolvido com relação a isso, né? Então, os Tessalonicenses, eles tinham essa característica também, a abnegação do vosso amor. Em terceiro lugar, a firmeza da vossa esperança, né? E a gente pode lembrar, né? Há pouco tempo aqui, o Iê, também o próprio Edmar, ele falou a respeito dessa viva esperança que nós temos, né? E dessa forma, é uma esperança que ela é firme, ela não vai ser abalada com as circunstâncias que estão por vir. Irmãos, pelo que a gente percebe nas Escrituras e como o Senhor, ele fala, esse tempo que está por vir é algo realmente bem difícil que nós devemos passar. Mas aqui ele fala de uma firmeza, essa característica da esperança. Ainda que eu passe por circunstâncias difíceis, né, a minha firmeza nessa esperança, o Senhor me deu uma esperança, eu não vou desistir, porque eu tenho essa certeza. Irmãos, a gente vê essa característica que ela precisa estar presente em cada um de nós, né? Assim como aqueles lá de Tessalonicenses, nós precisamos ter o que eu disse a respeito uma fé que seja operante, uma fé que seja com obras, um amor que seja abnegado, um amor que seja realmente que você faça com todo o seu coração e uma esperança que seja firme. Eu e você, nós estamos realmente com essas características hoje. Isso é algo que ele vem como alguma dessas, características dos irmãos de Tessalônica, né? Ou eu diria que são evidências desse novo nascimento dos irmãos ali de Tessalônica, né? E daí, irmãos, essas são as primeiras características que a gente tem. Depois, a gente vai ver o seguinte, versículo 5 ao 10, eu estou vendo que era outra slide, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos ler esses versículos, que a gente vai ver mais 5 características aqui, a respeito daqueles que foram nascidos de novo. Então, a gente vai ler até o final. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia.
e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa nenhuma. Bom, mudaram agora. Não mudou, não. Mas tudo bem, não tem problema não. Pode ir. É que não é o último slide que eu tinha feito. Irmãos, então, eu gostaria de falar algumas evidências desse novo nascimento, né? O primeiro que a gente tem é nós sermos imitadores, no caso dos apóstolos, e do Senhor, né? O Paulo, ele fala, por exemplo, o evangelho não chegou apenas em vocês, em palavra, né? Ele não foi alguma coisa aceita na nossa mente, né? Ele é necessário que todo aquele que confessa o Senhor creia no coração com interesse de coração. A realidade, ela manifesta através da obediência. A obediência, ela é obra da fé. Por exemplo, Abraão andou pela fé. Quando ele ouviu do Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu e ele foi. O Noé, quando o Senhor fala com ele, constrói uma arca em terra seca, não chovia, não tinha, e daí ele foi, obedeceu e construiu aquela arca. Então, é nós caminharmos em obediência. Esta obra é realizada através do poder do Espírito Santo em nós. Quando nós cremos o poder do Espírito Santo, nós conseguimos realmente andar através dessa vida de obediência. Ela é capaz de nos convencer para o arrependimento e nos capacitar às obras da fé. E lembrando, irmãos, que também a gente tem no livro lá de Hebreus, é citado 2 vezes, a respeito que ela é diferente das obras mortas. Obras mortas são todas aquelas obras que elas foram feitas através do conhecimento do bem e do mal. Não, eu sei o que é, eu tenho uma boa ideia para fazer aqui, mas você parte da sua própria força natural. Não é algo que vem através de uma dependência do Espírito Santo. Não é algo que vem através da árvore da vida. Não é algo que vem através de Deus diretamente. Não é através de uma obediência que nós temos dentro da palavra de Deus. É simplesmente, eu tive uma boa ideia, eu vou fazer determinada coisa, né? Mas é algo que vem da própria força. Isso é a obra morta, né? E a Bíblia, ela fala que um dos princípios elementares da doutrina de Cristo é arrependimento das obras mortas e fé em Deus. Em primeiro lugar, eu me arrependo das obras mortas. Em segundo lugar, eu tenho fé. Mas essa fé que ela será operante. E aí, irmãos, a gente vem, então, entra nesse ponto que é uma das outras evidências que é nós sermos imitadores, então, dos apóstolos e nós sermos imitadores de Deus. E a gente pode, e é interessante que o Paulo aqui, ele fala que vocês se tornaram nossos imitadores. Em outra carta ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E aí eu diria para você, interessante que outro dia eu estava ouvindo uma palavra, né? Será que eu e você podemos falar assim, Cristina, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo, né? Mas o que o Senhor nos chama é para que nós tenhamos vidas tais que as pessoas elas possam olhar para a gente, mas não pela gente, mas por causa da manifestação do Espírito Santo através das nossas vidas e possam ver, olha, eu quero andar da mesma forma como o Enoque, eu quero andar da mesma forma como Abraão, eu quero, agora, se você for ver a vida de cada um daqueles que são citados lá em Hebreus 11, né,
você vai seguir tudo aquilo que o Abraão ele fez? Não, ele teve uma vez que ele mentiu lá na terra do Egito, né? A Bíblia também não esconde os erros daqueles que são chamados de heróis, ela deixa claro, mas nós precisamos caminhar o caminho da fé ali do Abraão, o caminho da fé do Noé, o caminho da fé do Enoque, porque a gente sabe que todos pecaram, né? Como diz 1 João, nenhum de nós pode falar que não tem pecado nenhum, porque existem pecados ocultos, mas eu preciso andar com uma consciência limpa, né? E dessa forma, aí cresce a nossa responsabilidade, porque agora eu sou um modelo dentro da minha casa, eu sou um modelo dentro do meu trabalho, eu sou um modelo dentro ali da minha vizinhança, eu sou um modelo para a igreja de Deus, eu sou um modelo para outras igrejas. Olha como que era a situação ali daqueles irmãos que eram novos convertidos. O modelo não é apenas para aquele que já caminhou muito tempo no Senhor. Se você já creu no Senhor, você precisa, dentro daquilo que o Senhor já te revelou, ser fiel e obediente a Ele. Olha o que fala a respeito desses irmãos que eram novos na fé. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Interessante, eles viram o modelo do apóstolo, porque ele era um imitador de Cristo, então eles são imitadores dos apóstolos, eles são imitadores de Cristo. Agora, eles se tornaram aqueles que vão falar assim, olha, seja meu imitador, porque assim como eu sou de Cristo. Então, aí cresce a nossa responsabilidade, porque nós não podemos andar nessa era, nesse tempo que está tão próximo da volta do Senhor, de uma forma qualquer. Eu preciso me tornar um modelo. Irmãos, a coisa que mais a gente sabe que tem falta no mundo hoje são modelos para os jovens, modelos para as crianças, modelos, né? E até ontem eu fiz uma pesquisa simples, né? Modelos de vida, o que aparece na internet quando você fala modelos de vida? Então, normalmente, eles pegam um caso de sucesso que um empreendedor conseguiu transformar um negócio pequeno num negócio grande, um cara que venceu uma dificuldade, às vezes, de saúde na vida, né? Então, fala a respeito dessas coisas. Mas aqui, o modelo que nós estamos falando, só existe um, que é Cristo. Nós precisamos ser imitadores deste modelo e sermos desafiados a poder dizer, irmão, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Não de uma forma orgulhosa, porque você sabe que só podemos imitar a Cristo através do poder do Espírito Santo em nós. É só através desse poder de ressurreição que é feito no nosso espírito, que nós somos capazes de obedecer a palavra de Deus e nos tornarmos este exemplo. Então, com isso, eu preciso aprender a estar diante do Senhor e buscar o Senhor para que eu me torne esse modelo, para que outros, eu possa falar, seja meu imitador, como também eu sou de Cristo. É lógico, o Senhor vai nos tocar. Fala assim, João Marcos, lembra daquele ponto? Você precisa consertar aquela questão. Você precisa andar por esse caminho. E cada vez que o Espírito Santo ele te convencer de alguma coisa, arrependa. Aquilo que você fez no seu próprio esforço, arrependa diante do Senhor e prossiga a partir daqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós devemos ser tais irmãos que inspirem a outros a se tornarem santos, a outros a buscarem a palavra de Deus. Os tessalonicenses, então, eles se tornaram esses que repercutiu em toda a região. Olha o exemplo dos tessalonicenses, né? Será que nós, como igreja, alguém
pode falar assim, por exemplo, digamos que entre os irmãos lá de Passo, fala assim, olha, vê lá com os irmãos de Contagem, porque os irmãos têm dado um bom testemunho nesse aspecto. Os irmãos lá de Petrópolis, fala assim, olha lá nos irmãos de Contagem, porque eles têm dado testemunho nessa questão. Irmãos, nós temos sido esses que temos dado esse bom testemunho, nós temos sido exemplos para a igreja de Deus. Irmãos, eu creio que nós precisamos arrepender de muitas coisas nas nossas vidas hoje, para nós nos tornarmos exemplos, para que o propósito de Deus, então, ele seja, de fato, cumprido, para que a gente possa ser um incentivo para jovens, eles realmente buscarem a Deus de uma forma com empenho, para que jovens possam ser levantados para poder serem missionários, irem para onde que o evangelho não está tão difundido. Nós temos poucos irmãos, porque talvez nós não estamos fazendo isso para sermos imitadores de Cristo. Irmão, eu e você, nós somos modelo na nossa própria casa, no seu bairro, como seus vizinhos te veem, você é um modelo, ou você é aquele lá é um cri-cri, né? Ele só causa, é um barraqueiro, né? Será que alguém, ele vê a nós como um barraqueiro, né? Então, nós precisamos ser esses modelos, né? Aonde aqui no meio dos irmãos, nós somos um modelo para os outros irmãos, nós incentivamos, inspiramos os irmãos a prosseguirem, né? Entre os nossos colegas de trabalho, eles querem perguntar assim, por que ser diferente? Por que você age dessa forma? Você parece que tem uma paz assim? Por quê? Você é visto dessa maneira porque as pessoas querem ver o que existe na vida de vocês, na sua escola, né? Daí o Davi, né? O Mateus também, lá atrás, né? Será que seus colegas falam o seguinte, Mateus, por que você é diferente? Por que você não cola na prova? Né? Por que você consegue ser bom nas matérias, né? Daí tem duas respostas, né? Uma delas seria, ele falasse, não, é porque eu estudo mesmo, é que eu sou bom mesmo nas matérias, né? Outra coisa é assim, olha, porque eu quero ser o melhor para a glória de Deus aqui nessa escola. É diferente completamente, ele é bom, né? Mas não porque ele é o cara que estuda mais, mas ao contrário, ele estuda mais para ser um modelo de quem serve ao Senhor, ele seja o melhor exemplo ali dentro daquela escola, né? Uai, Mateus, você não fala palavrão, por quê? Ah, não, perto do Mateus não pode falar palavrão não, né? Porque ele é crente, né? Mas então, nós nos tornamos modelos na nossa escola, né? Irmão, se você é um novo convertido, a gente está falando de 1 Tessalonicenses, eles eram novos convertidos, você precisa hoje mesmo ser essa pessoa que dá esse modelo, né? É como, por exemplo, uma criança na nossa casa, né? Às vezes a criança pequena tem certas características, e às vezes a gente poderia falar o seguinte, vai ser, olha, o seu irmão, toda vez que eu falo com ele, ele obedece na mesma hora. Ele é um modelo para o outro irmão, mas ele é novo, ele é criança ainda. Então, o que eu quero dizer, ainda que você converteu ontem, então se torne esse modelo na casa de Deus, esse modelo em todos os lugares que você está. E aí vai ser um resultado, né, que nós vamos ver, isso que vai ampliando, repercutindo em todos os lugares, né, que é o resultado dessa pregação, que é através das nossas vidas, né? A gente vai poder colher a 100 por 1, né, a 30 por 1, a 50 por 1, 100 por 1, né?
que seja 100 por 1, né? Nessa proporção, a gente tem um rendimento de 100 vezes mais, né? Então, como que é visto essa mudança, né? Por que essa característica? Então, os próximos versos, quando ele fala no versículo 8 que repercutiu a palavra de Deus, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como, deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui tem 4 aspectos. A primeira coisa que esses apóstolos eles tiveram é que eles, ou melhor, aqueles tessalonicenses tiveram, é que foi deixando os ídolos, que está ali o primeiro, né? E é interessante que essa foi uma das primeiras cartas, há quem diga que tenha sido a primeira carta, né? A última carta do Novo Testamento, provavelmente, foi 1ª, 2ª e 3ª João, né? E o que fala no último versículo do último capítulo de 1 João? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, a gente vê que a primeira coisa na nossa vida é deixar os ídolos. E a última coisa, guardai-vos dos ídolos. Porque o ídolo ele pode voltar. O ídolo ele pode se manifestar de novo, né? E o ídolo, né, não é simplesmente aquela imagem de escultura, né, que as pessoas se dobram em frente. Ele é um tipo de ídolo, né, que a pessoa acredita em um determinado santo, né, entre aspas, né, alguma coisa nesse sentido, né? Ele pode ser uma glória de uma profissão que te dá. Ah, eu sou engenheiro, né? Então, eu sou doutor em determinada disciplina, né? Ele pode ser um filho. A gente, às vezes, se apega tanto àquele filho que a gente não consegue viver sem ele. Ele pode ser o cônjuge também. Se eu perder o meu cônjuge, eu não consigo mais viver, eu vou morrer também. Ele pode ser um emprego que eu tenho. Eu não consigo viver sem esse emprego. Esse emprego é tudo na minha vida, eu me dou completamente por ele, é isso que eu vou até o fim. E, por fim, o pior de todos os ídolos, e esse é o mais comum e que nós temos mais dificuldade. Nós mesmos. Talvez é o último ídolo que precisa ser vencido, é que quando nós dependemos de nós mesmos. E o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Nós não vivemos sem Ele. Nós dependemos dEle o tempo todo e nós buscamos Ele em primeiro lugar. É um exemplo talvez engraçado, né? De vez em quando, lá em casa, falo assim, cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu não encontrei, eu tenho que sair com meu celular, não consigo ficar sem ele, né? Daí sai caçando o celular de toda forma, né? Irmão, eu nunca vi alguém falar assim, que horas começa a reunião de oração? Não posso deixar de ir na reunião de oração. Como é que é a reunião de oração? Mas o celular, eu estou assim, cadê meu celular? Cadê meu celular? Irmão, o meu interesse não é muitas vezes o reino, porque, não que às vezes quem busca o celular assim, né, porque perdeu, é que é um ídolo para ele. Mas a gente sabe que às vezes para alguns se torna um ídolo, porque eu não consigo mais viver sem o celular. Até o mundo já está falando que é um problema o celular, essa dependência exagerada dentro do celular.
Mas pega qualquer outra coisa, né? Fala assim, não, às vezes o seu serviço pode ser tão apertado que, por exemplo, você não consegue vir em alguma determinada reunião, né? Mas digamos o seguinte, não, eu preciso fazer, e eu tenho que ganhar dinheiro, então eu não posso vir na reunião de domingo. Daí, quando vai no outro domingo, não, eu não posso, eu tenho que acabar, eu tenho que fazer. Agora tem esse outro que eu arrumei, então eu não posso vir também estar na reunião. Não, eu não posso porque eu tenho que fazer. Então você se torna tão amarrado àquilo lá que você está preso. E às vezes você é dependente daquilo. Isso se torna um ídolo na sua vida. Então nós precisamos aprender. Irmãos, é difícil quando a gente tem um ídolo. Todos nós, no mínimo, já tivemos um ídolo, como eu falei, nós mesmos. O que nós precisamos é estar diante do Senhor e confessar, Senhor, isso tem sido um ídolo e eu não consigo me desvencilhar dele. Eu preciso do Senhor para realmente me desvencilhar desse ídolo. Irmão, você depende só do Senhor. A televisão pode ser um ídolo. Eu não consigo deixar. Eu não preciso assistir, né? Às vezes a gente falava da novela, né? O pessoal que é agarrado em novela, né? Mas pode ser o noticiário. Tem gente que é viciada no noticiário, nos jornais que existem, né? Daí pula até de um jornal para o outro, né? Irmão, a característica, então, do novo convertido, deixar os ídolos. Em segundo lugar, converter a Deus, porque aqui fala, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. E conversão, né? Eu tenho um determinado ídolo aqui. Conversão, eu estou indo nessa direção, meu ídolo está lá, eu estou indo para lá. Daí agora, conversão é eu virar as costas para esse meu ídolo, e agora eu vou caminhar em outro sentido. Né? Eu estava caminhando naquele sentido, agora eu estou indo para cá. Agora a minha direção é o Senhor. Então é você deixar os ídolos e caminhar, então, no outro sentido. Então, digamos, essa questão que eu estou falando com vocês. Né? Então, você está tão agarrado em trabalho, em escola, às vezes um divertimento, né? um videogame, um celular, alguma coisa assim. Fala assim, olha, eu vou apagar o meu celular, vou deixar aqui em casa, mas eu não vou deixar de ir na reunião de oração. Eu vou agora, por causa do reino, por causa do propósito de Deus. Então, você se volta realmente para o Senhor. Ah, mas eu tenho o meu celular aqui, a minha Bíblia no celular. Não tem problema, irmão, eu também tenho a Bíblia no celular. Mas, às vezes, é melhor você apagar, porque, de vez em quando, sempre vem aquela mensagem assim, né? E você, às vezes, ir para um livro físico, né? Uma Bíblia, não essas que tem no celular, e deixar o celular lá desligado. Né? Eu estou citando o celular, mas tudo na nossa vida, para que você não perca o seu tempo em outras coisas, né? E o seu caminho, ele passa sem direção ao Senhor. Lembrando também um aspecto, o que é esse converter a Deus? Porque o caminho da desobediência, ele é o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, eu sei como é que eu vou usar meu dinheiro. Então, eu vou gastar em determinada coisa. Eu sei o que é melhor, o que é pior. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o caminho da desobediência. O caminho da obediência, Senhor, apesar dos meus pensamentos, que eu acho que é melhor fazer dessa forma, utilizando o meu dinheiro, que na verdade não é meu, é do Senhor. Eu quero, Senhor, aprender a depender do Senhor. O Senhor tem essa vontade, essa direção para a minha vida, para que eu utilize o meu dinheiro para comprar
digamos assim, essa camisa, uma camisa simples, né? Mas nem... O senhor só tem essa direção para a minha vida? É diferente, é completamente diferente da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore da vida. Nós dependemos do Senhor. Mas continuando, irmãos, o terceiro aspecto que a gente vê é que ele, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes a Deus, o Deus vivo, né? O Deus vivo e verdadeiro. Então, essa conversão, ela vai se tornar em serviço a Deus. O que é serviço a Deus? Ele não é um monte de atividade que nós vamos fazer e tem que ser aqui no meio da reunião, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, a minha ocupação passa a ser o reino de Deus. Então, vamos pensar ali na vida do Noé. O Noé, o Senhor falou com ele, olha, constrói uma arca, né, que aí eu vou depois trazer um grande dilúvio na terra, né? Ele não sabia como, não sabia como é que ia ser, e ele, em obediência, começou a construir aquela arca em terreno firme, né? Que nunca tinha chovido, né? Não sabia como é que ia acontecer essas coisas, né? E durante 100 anos, ele ficou construindo aquela arca. Agora, do ponto de vista prático, o Noé, de vez em quando, provavelmente ele tinha que plantar alguma coisa, ele tinha que fazer um escambo, né, ou a troca daquilo que ele plantava com alguma coisa que era, de repente, uma roupa para o filho, né, algum alimento que ele tinha que comprar para a casa dele, né, ele tinha que fazer algumas coisas. Mas qual que era o coração e a ocupação do Noé? Era envolvido com a arca. E o fato de estar envolvido com a arca, né, as pessoas deviam chegar para o Noé e perguntar o seguinte: ô Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma arca. Para que você está construindo isso aqui? Deus me mandou e ele disse que virá um julgamento sobre essa terra. O envolvimento dele era com a arca, a preocupação dele era com a arca, mas ele tinha também que trabalhar, ele tinha que negociar, ele tinha que também ir lá e comprar o alimento para cada dia, ele tinha que comprar ali roupa, ele tinha que dar as condições para a sua casa, e principalmente, através da construção daquela arca, ele estava pregando o Evangelho, né? E hoje não é a mesma coisa, ele estava, em outras palavras, envolvido com aquilo que iria permanecer. Tudo mais seria destruído, a única coisa que ia permanecer seria a arca. Irmãos, a gente sabe, está escrito claro na palavra, que todas as coisas, elas vão ser destruídas, né? Tudo que a gente vê, ele vai ser destruído, esse mundo, a gente sabe disso, mas o que vai permanecer? É a obra de Deus, que tem a ver com a igreja de Deus, de forma nenhuma esse lugar que nós estamos, é a igreja de Deus que é composta de cada um dos santos, então nós precisamos estar envolvidos, com a obra de Deus, com a vida dos irmãos, com a edificação do corpo de Cristo, e não com aquilo que vai ser destruído. Isso é servir a Deus, isso é estar envolvido com as coisas do reino. Então eles deixaram os ídolos, eles se converteram a Deus, e eles passaram a servir a Deus em tudo aquilo que iria permanecer, né? Em suprimento para os irmãos em primeiro lugar, também para os pobres, orar pelas autoridades e irmãos, suprir a necessidade espiritual de todos nós que temos tido contato, né? Esse é o serviço a Deus que nós precisamos aprender, mas isso tudo é na dependência do Espírito Santo. E a última coisa, a quarta coisa que a gente tem, que ele fala, para servirdes a Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus,
que nos livra da ira vindoura. Então, essa quarta característica de que mostra a evidência de um novo nascimento. Essa esperança e expectativa que deve ter em cada um de nós. Irmãos, não que, assim, eu quero que o Senhor volte logo, né? Não por causa de ser livre do sofrimento que nós estamos passando aqui, mas para que o reino do Senhor Jesus seja estabelecido nessa terra e todos nós tenhamos paz verdadeira. Irmão, se o meu coração não está ligado a essas coisas, eu vou preocupar com as coisas que estão aqui nessa terra. Eu vou estar envolvido com as coisas dessa terra. Irmãos, aqui é uma carta, eu queria lembrar, de encorajamento. Essa palavra encorajamento, ela não é mostrada no capítulo 1, ela é mostrada no 2, 3, 4 e 5, 8 vezes, né? Mas nesse capítulo aqui, ele está falando simplesmente a evidência que nós de fato conhecemos o Senhor. Quem conhece o Senhor, ele tem uma fé operante, ele tem um amor, ainda que às vezes ele precisa crescer a cada dia, mas eu me importo com a necessidade do meu irmão. Ele tem uma esperança viva, como foi muito lembrado esses 2 últimos domingos, né? Nós precisamos ter essa viva esperança. Alguém que é nascido de novo, ele vai procurar de fato ser imitador do Senhor. Alguém que é nascido de novo, ele vai ser alguém que deixa os ídolos, se converte a Deus, ele serve a Deus e ele espera a bendita volta do Senhor. E eu queria fazer uma pergunta. Você que tem em casa, ou talvez os irmãos, alguém que esteja aqui, meu querido, isso tudo aqui, ele não vai permanecer, essa terra aqui. A expectativa que se tem, para quem não conhece o Senhor, se você nunca conheceu o Senhor, a Bíblia diz que é o lago de fogo, para sempre, banidos eternamente da presença de Deus. Todos nós merecíamos só esse lugar. Mas porque eu posso dizer, eu deixei os ídolos, converti a Deus e tenho servido, isso tem sido a manifestação que eu conheço, e pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Mas eu quero dizer, se você não tomou uma posição diante do Senhor, se você está convencido apenas na sua mente, mas você não se entregou com inteireza do coração, a sua vida, eu sinto muito lhe dizer, mas apenas uma religiosidade não te livra da ira vindoura que está falando aqui. Isso é muito grave, é muito sério. Isso não é algo de brincadeira. É com muito temor que eu falo, sinto muito, nesse sentido que, se você não conhece o Senhor, que está reservado a todos que não conhecem o Senhor, o lago de fogo. A pessoa que mais falou a respeito do inferno foi o Senhor Jesus. Mas olha, hoje é tempo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Entrega a sua vida ao Senhor hoje mesmo. Mesmo quando a gente é criança, eu lembro que eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a ver que eu tinha muito medo, porque eu sabia que se eu não entregasse a minha vida para o Senhor, eu iria para o inferno. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele me convenceu. E eu pude, naquela idade, muito nova, graças a Deus, conhecer o Senhor na minha vida e ter essa convicção no meu espírito. Então,
Conversão não é você levantar a mão, vir aqui, que é importante a gente orar por cada um. Mas você crê com interesse de coração. Não é apenas na mente. Talvez você concorda com aquilo que foi falado, aquilo que é falado aqui normalmente. Mas você só aceita na sua mente. Você não obedece com o seu coração de uma forma integral. Tem coisas na sua vida que você não quer. Não, isso aqui, tudo bem, eu aceito, é muito legal, eu concordo, mas eu não quero totalmente, eu quero só um pedaço, só aquilo que é bom, que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai fazer isso e aquilo. Meu querido, não brinque com a vontade, com Deus. Deus é extremamente amoroso, mas Ele é santo na sua ira. E aqui Ele fala da esperança de nós sermos livrados da ira vindoura dEle. A ira vindoura dEle é santa, sem mácula nenhuma, totalmente justa. Eu queria que a gente orasse, que você abaixasse sua cabeça. Eu gostaria que você, nessa manhã, mesmo que você esteja em casa, você considera diante do Senhor se isso tem sido a sua vida, se não existe uma inteireza de coração, se você apenas aceita na sua mente. Eu vou te pedir uma coisa, que você se dobre diante do Senhor e fale: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor nessa manhã. Meu querido, mesmo se você já conhece o Senhor, se isso aqui já tem evidências, mas talvez alguma dessas características não tem sido na sua vida, você não tem sido um imitador, um modelo para outros irmãos, outras pessoas. Se você não tem sido alguém que está tanto aguardando o Senhor, você está com expectativa aqui que as coisas aconteçam. Espera aí, Senhor, um pouquinho mais. Se tem algum ídolo na sua vida, se tem alguma coisa que você não está servindo o Senhor, se na sua prática você não está servindo, eu também gostaria que você confessasse isso ao Senhor nessa manhã. Eu não vou pedir para que você venha aqui na frente, mas eu vou pedir para que você ore aonde você está. Mas que você procure um irmão, uma irmã que seja mais madura, que você tenha confiança. Seja para você entregar a sua vida, não importa a sua idade, se você é novo, a hora é hoje. Se você está compreendendo as palavras que eu estou falando, mas você não entregou a sua vida, é hoje que você precisa entregar. Se você é mais velho, é hoje. Entregue a sua vida ao Senhor. Ou se alguma coisa que você precisa confessar um pecado, que você precisa entregar, arrepender e voltar para o Senhor. Também, meu querido, procure um irmão, procure uma irmã, que você tenha confiança, que você tenha liberdade, que seja maduro. Às vezes algo que você não poderia expor para qualquer um, mas que você precisa de fato abrir o seu coração. Eu creio que o Espírito de Deus, Ele está tocando na sua vida sim. E Ele vai te direcionar realmente para alguém nesse sentido. Hoje é o tempo de nós estarmos preparados para essa volta do Senhor. Hoje é o dia. Não é amanhã. Confesse o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de
todo o teu entendimento que o Senhor teu Deus te dá. Que Ele é o Senhor de sua vida. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito. Obrigado porque é a Tua palavra que ela é viva e eficaz, Senhor. Porque ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então o Senhor sabe quais são os meus pensamentos e quais são as minhas intenções. O Senhor sabe de cada um que está aqui nessa manhã, de cada um que está em casa ouvindo, quais são os pensamentos e intenções do coração. E obrigado, Senhor, porque não é com palavra de persuasão que falamos aqui, mas confiados no poder do Teu Espírito que nos convence de todo pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Nos convença disso, Senhor. E, Senhor, para que conquiste, Senhor, os nossos corações. Conquiste, Senhor, o coração daquele que está talvez há tanto tempo vindo aqui, mas que só acredita na sua mente, Senhor. Senhor, conquista o coração, Senhor. Talvez de muitos que estão acompanhando, Senhor, seus pais, muitos que estão acompanhando outra pessoa, mas que ainda não conhecem a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor. Senhor Deus, nós rogamos a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.